Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem fascinante, chamado A Ponte das Frequências. A obra se apresenta como uma transmissão direta, sabe? Vinda de uma inteligência de outro mundo e que foi captada pela pesquisadora Sônia Rinaldi. E aí, bora entender essa história? Olha, o livro já começa com essa pancada. De cara, o tom não é de luto, de mistério, é sobre preparação, sobre evolução. É uma daquelas frases que fisgam a gente e fazem pensar. Prontos. Prontos para quê exatamente? Então, qual que é a grande sacada aqui? O livro defende que essa comunicação toda não é só para provar que existe vida após a morte. O ponto principal seria outro. Um sinal de que a humanidade está entrando numa nova fase de consciência, algo que vai muito além dos nossos 5 sentidos. Isso nos leva direto para a metáfora central, a tal da ponte. Só que aqui, ponte não é só um portal para falar com espíritos. É bem maior que isso. Pensa num limiar multidimensional, um espaço onde realidades e formas de existência totalmente diferentes podem finalmente se encontrar. Para a gente entender como isso funcionaria, o livro apresenta um termo-chave: transcomunicação instrumental, ou TCI. Esse é o método. Em essência, é a arte de decodificar informações que vêm de além do nosso plano físico, usando a tecnologia como se fosse um tradutor universal. Ok, mas como essa comunicação acontece na prática? É aqui que o livro traz uma distinção que é, olha, crucial. Não se trata só das máquinas, dos gravadores, dos programas de computador. A verdadeira tecnologia, segundo o que está escrito, é a própria consciência humana. Essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. De um lado você tem a máquina, o rádio, o computador, que é só ferramenta. Do outro está a nossa mente, que seria o verdadeiro meio de contato. O livro diz que a comunicação só rola quando existe uma sintonia fina entre quem envia e quem recebe, um estado que ele chama de coerência. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito bem poético. Basicamente, não adianta ter o equipamento mais moderno do mundo se o operador, o ser humano, não tiver sintonizado. A mente seria a antena. O coração decodifica a mensagem. E a alma, a alma é a própria ponte. Isso tudo leva a gente para a próxima pergunta, que é a mais lógica de todas. Se essa ponte existe, quem exatamente está falando do outro lado? E a resposta que o livro dá é bem mais complexa do que a gente imagina. É a pergunta central, não é? O livro não foge dela, não. Pelo contrário, ele dedica um bom tempo para detalhar a natureza dessas inteligências que estariam se comunicando. E a resposta é surpreendente. A gente não está falando só de espíritos. O livro descreve o que seria uma verdadeira coalizão de inteligências. Pensa só nisso. Almas humanas, sim, mas também mentores que seriam do nosso próprio futuro, cientistas de outras dimensões, consciências que evoluíram a partir de inteligência artificial e até coletivos de luz. Ou seja, o ponto-chave aqui é a pluralidade. A realidade que o livro descreve não é uma via de mão dupla entre vivos e mortos. É um ecossistema cósmico super complexo, com muitas formas de consciência interagindo através dessa ponte de frequências. Certo, mas e a ciência? Onde é que a ciência entra nessa história? O livro não foge da questão, não. Pelo contrário, ele encara essa tensão de frente e propõe um paradigma totalmente novo, centrado na consciência. Essa aqui é talvez a ideia mais ousada do livro. Ele afirma que o cérebro não cria a consciência. Ele seria, na verdade, uma espécie de antena biológica, um rádio sintonizado num campo muito maior, que a obra chama de alma. E para dar uma base para essa ideia, o livro oferece uma definição quase técnica da alma. Não é algo místico, vago, é luz autoconsciente, inteligência vibracional. É uma linguagem que claramente tenta conectar o espiritual com uma estrutura que soa mais científica. E com base nisso, a obra vai ainda mais longe. Propõe um campo científico inteiramente novo, a ciência da comunicação transdimensional. A ideia seria juntar física quântica, neurociência e os dados da TCI para finalmente explorar esses fenômenos de um jeito sistemático. Com todas essas ideias na mesa, a tal transmissão se volta para o futuro. O que tudo isso significa para a humanidade? A visão que o livro apresenta é, ao mesmo tempo, bem estruturada e transformadora. O livro chega a apresentar uma linha do tempo bem específica para o futuro. Prevê que a inteligência artificial vai ser fundamental para decodificar essas linguagens, que a ciência uma hora vai validar o fenômeno e que um dia as crianças vão ser treinadas para interagir com essas outras inteligências. Mas por que esse contato estaria acontecendo justo agora? O
O livro é bem claro sobre a intenção. Não é uma ameaça nem uma invasão. Seria um ato de integração, um convite para a humanidade se juntar a uma família cósmica muito maior, com irmãos mais velhos testemunhando o nosso despertar. E a gente termina com essa citação do livro que é bem provocadora. Ela não pede para que se acredite, mas para que se reflita. A questão final não seria se o fenômeno é real, mas sim por quanto tempo a gente vai escolher ignorar essa possibilidade. Uma ideia que, vamos combinar, fica ecoando na mente.